Rendemos a Ti toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Não há Deus fora de Ti, não há outro a quem possamos adorar, e é a Ti, Pai amado, que rendemos esse louvor. Recebe, Senhor, como cheiro suave da nossa gratidão. Aleluia. Somos gratos ao Senhor pela Tua obra. Somos gratos pelo Senhor pela obra da cruz. Essa obra que um dia nos deu redenção, essa obra que nos deu salvação, essa obra que nos deu vida e vida eterna. Aleluia. Por isso, Pai amado, nós queremos mais uma vez te pedir que possamos diminuir a cada dia, que cresça o Teu Espírito, que o Senhor venha falar aos nossos corações como o Senhor começou a falar através da abertura. O Senhor nos falou através deste louvor, e nós cremos que o Senhor vai nos falar também através da Tua palavra. Por isso nos ajuda mais uma vez, nos capacita, Deus amado, nos enche mesmo sim do Teu Espírito, porque precisamos ser cheios de Ti. Menos de nós e mais de Ti, aleluia. Menos de nós e mais de Ti é o que clamamos, para que só haja o Senhor em nós, porque, ó Pai amado, queremos chegar no dia em que poderemos declarar, como o apóstolo Paulo declarou: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, ó Pai amado, na presença do Filho de Deus e para a glória do Teu nome. Nos ajuda, Pai, e nos capacita, para que possamos verdadeiramente glorificar e adorar o Teu santo nome a cada dia, através da nossa vida diária. E isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. As crianças, professores, obrigado, Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ontem foi aniversário do Miguel, não é isso? Amém. Nós vamos orar também pelo aniversário do Miguel hoje, em nome de Jesus. Vamos orar pelas nossas crianças e adolescentes, não é? Legal. E aí, cara, como você está? Firme? Legal. Senhor, nós queremos abençoar as nossas crianças e adolescentes. Queremos mesmo, Pai, continuar te clamando, que elas sejam ensinadas sempre no Teu caminho. Queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor venha repreender toda tentativa do inimigo contra a vida delas, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Queremos clamar ao Senhor, que o Senhor as ensine, que o Senhor as oriente, que o Senhor as direcione, que o Senhor, ó Pai amado, as proteja em cada dia, em cada momento da vida delas, em nome de Jesus. Abençoa também as nossas professoras. Continua mesmo, ó Pai amado, a agir através da vida dela, que o Senhor possa mesmo falar através do ensino que elas irão ministrar essa manhã, e que o Senhor possa, ó Pai, capacitá-las, fortalecê-las e abençoá-las em nome de Jesus. Por isso nós queremos abençoar, ó Pai, mais um dia desse ministério infantil, e podemos dizer como Samuel disse, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Então, Pai, continua a nos ajudar, e continua a nos direcionar, e continua a sustentar este ministério para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode subir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 38. Começamos com o sofrimento, vamos terminar com o sofrimento, né, Fabiana? Aleluia. Jó 38,
a partir do verso 1. 38. Aleluia. 3:8. Glória a Deus. Aleluia. Atrapalhar aí, pastor. Não, tá tranquilo. Tá, João? Eu acho que eu que vou atrapalhar. Que eu vou para lá, vou para cá? Não, tá vendo? 38:1, a partir do verso 1. Todos acharam? Jó, capítulo 38, a partir do verso 1. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, tu me farás saber. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens conhecimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas cantavam alegremente e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui virás e não mais adiante? E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas? Acaso, desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como barro debaixo do céu, e tudo se apresenta como vestidos dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta? Acaso entraste nos mananciais do mar ou percorreste o mais profundo do abismo? Porventura te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me, se o sabes. E eu quero terminar aqui, no verso 18. Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me, se o sabes. Aleluia. Pai, nós adoramos o Teu nome. Nós bendizemos o Teu nome pela Tua palavra, porque o Senhor falou e o nosso coração se alegra. O Senhor falou, a terra treme, como diz Abacuque, aleluia. O Senhor está no teu santo templo, aleluia. Como diz o profeta Sofonias, cale-se diante dele toda a terra. Por isso nós te louvamos e te adoramos e bendizemos o teu nome e pedimos, fala conosco mais uma vez. E queremos fazer das palavras do profeta Samuel as nossas palavras. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pedimos a tua voz mais uma vez, porque queremos te ouvir, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Só de ler a gente dá vontade de ir embora. Acabou, não precisa mais nada. Vamos embora para casa. Depois de ler isso aqui, a gente entende um pouquinho porque Moisés, no Salmo 90, porque Moisés também, segundo a tradição, foi o escritor de Jó. Por isso que ele no Salmo 90 mostra a grandiosidade de Deus e a pequenez humana. Ele mostra essa diferença de uma forma muito concreta, a ponto de dizer lá no verso 12 do Salmo 90 que Deus é o dono da vida. Por isso ele pede ao Senhor que nos ensine a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E a sabedoria, ela é devida ao cristão. E ela precisa ser procurada. A palavra nos ensina que mais do que a prata ou o ouro, nós precisamos buscar sabedoria. Aí você pode me perguntar, sabedoria para quê, pastor?
num mundo tão terrível como nós vivemos hoje, em que as pessoas estão agindo de forma tão furtiva, de forma tão ruim. Por que sabedoria no mundo desse, pastor? Jó vai nos responder um pouco quando o Senhor fala com ele. Interessante que Jó passou por um sofrimento tremendo. Só para a gente se lembrar um pouquinho. Ele perdeu todos os filhos, perdeu todos os bens, e a própria saúde foi afetada. Dá para imaginar o sofrimento desse homem? Em que a mulher dele não conseguia mais conversar com ele próximo, porque o hálito de Jó estava terrível. Provavelmente Jó foi acometido por chagas malignas. No original hebraico, a palavra chagas ali são chagas malignas. Então Jó foi acometido de câncer de pele, que a gente dá o nome de carcinoma, e se coçava. Essa era a situação de Jó. E interessante que Deus não respondeu a Jó quando Jó já tinha mudado a sua situação. Deus respondeu a Jó no meio da tormenta. Deus respondeu a Jó no meio da dor. Deus falou com Jó no meio do sofrimento. Interessante que Deus aparece a Jó no meio de um redemoinho. Vamos falar assim, de um furacão. E ali o Senhor fala com Jó e começa a dizer a ele assim: quem é este? E Deus está se dirigindo a Jó. Quem é este que obscurece, que escurece os meus propósitos e os meus desígnios? Isso é Deus falando, com palavras sem conhecimento. Que pergunta é essa? O que a gente poderia responder? Jó disse tantas palavras aos seus amigos. Jó falou tantas coisas ao longo dessa conversa que está aqui poeticamente colocada para nós. E nós entendemos como Deus é poderoso nas suas palavras e objetivo no tratar com cada um de nós. E é interessante que ele faz uma pergunta para Jó e fala assim: Jó, você está entendendo o que eu estou te perguntando? Eu vou te explicar, Jó, o que eu estou te perguntando. Todas as palavras que você falou foram totalmente sem conhecimento, sem entendimento. Você não entendia absolutamente nada do que eu fazia. E Jó era um homem sábio, ensinava sabedoria às pessoas, acudia os mais pobres. Era um homem que era procurado. Quando ele chegava no meio da assembleia, todos se calavam para ouvir a voz de Jó. E Deus fala para ele: as suas palavras foram sem conhecimento, e você, por causa disso, obscureceu o conselho. E é isso que tem acontecido hoje. Quando pessoas têm falado palavras sem conhecimento, quando pessoas às vezes pregam a palavra sem conhecimento, quando as pessoas se dirigem ao outro para dar um conselho sem o conhecimento da Escritura, porque não existe conselho algum que um cristão possa dar que não esteja alicerçado na palavra de Deus. As pessoas perguntam assim: pastor, eu separo ou não separo? Pastor, eu batizo ou não batizo? Pastor, eu saio do meu emprego ou não saio? Quantas respostas nós precisamos dar ao longo do dia? E quantas vezes falamos palavras sem conhecimento? Porque elas não estão alicerçadas nos conselhos de Deus. E é isso que Deus questiona a Jó.
Por que você lançou tantas palavras vazias ao vento? E a palavra de Deus em Jó chega a dizer que gritos vazios Deus não ouvirá. Clamores sem sentido, clamores infundados, clamores da alma aflita, mas não uma aflição de se dobrar e se prostrar diante de Deus, mas uma alma que requer algo para ser satisfeita nos seus desejos desenfreados e ilícitos. É esse tipo de clamor que Deus não ouve. Uma alma que quer chamar a atenção. Uma alma que quer chamar a atenção. E é interessante que eu quero fazer uma grande pergunta à igreja nessa manhã, que você não precisa me responder agora, mas busque resposta durante essa semana. Consulte mesmo a sua alma, converse com ela, como Fabiana, depois converse com a sua alma, diga a ela, mas que você possa sondar o seu coração e pedir antes de mais nada que Deus sonde o seu coração, para você entender quais são os gritos e os clamores que você tem levado à presença de Deus hoje, e mais do que isso, qual é o objetivo desse clamor e a motivação pelo qual você tem chegado diante do Senhor. Interessante que a palavra de Deus em Hebreus nos afirma que nós podemos chegar confiadamente diante do trono da graça, porque esse trono de misericórdia foi colocado diante de nós para que nós nos prostremos diante de Deus e levemos ao Senhor sim as nossas petições. É óbvio que devemos fazer conhecidas as nossas petições, mas que a nossa oração seja também com palavras de conhecimento. Que possamos não tentar encobrir o conselho, o propósito, o desígnio de Deus com a nossa vontade. A nossa vontade não é maior do que a soberania de Deus. Eu não me canso de contar, há 3 anos atrás, estávamos naquela crise hídrica aqui em Belo Horizonte, a ponto de quase entrar no racionamento. Alguns bairros da região metropolitana recebiam água 3, 4 vezes por semana no máximo. E eu me lembro bem que eu, pedindo ao Senhor e clamando por chuva, eu disse para Ele assim: Senhor, que o Senhor envie a chuva, nós estamos precisando. Eu falei alguma mentira? A minha oração estava baseada numa realidade? Sim, óbvio. E numa realidade realmente necessária? Sim. E o Espírito do Senhor me respondeu assim: a sua necessidade não é maior do que a minha vontade. Pastor, quando a gente se fala em seca, tudo relacionado à palavra de Deus fala em relação ao pecado, né? Deus fecha os céus, né? E o interessante poderia ser uma punição do Senhor à região metropolitana de Belo Horizonte por sua idolatria. E poderia ser ainda o Senhor não ouvindo o grito dos crentes que não estão pregando a verdade. Também por suas idolatrias. Também por suas idolatrias. Uma vez na igrejinha, minha tia pregou a respeito disso. Jó diz isso. Céu fechado, cerrado o céu. Não foi assim uma coisa. E é interessante que o livro de Jó é tanta sabedoria que contém nele, que uma das partes desse livro diz assim, muito claramente, para mim e para você: Deus fala de uma forma em um momento, e fala de outra forma em outro momento, mas os homens não prestam atenção em nenhuma das duas. Às vezes Deus envia chuva que vem castigar, mas às vezes Ele envia chuva para abençoar. Pode ser mesmo. O discernimento vem da nossa posição diante dele. Eu quero dizer uma coisa, que nós precisamos tomar muito cuidado com a Escritura. A falta de conhecimento vai encobrir a mente da outra pessoa sobre o conselho de Deus, e você pode estar levando uma pessoa à queda. Quando alguém te perguntar alguma coisa, você diga: eu não tenho nada para te responder.
Mas eu quero te dizer o que a palavra tem a responder. Seja bíblico nas suas respostas. Seja bíblico naquilo que você fala. Já houveram situações na minha vida que eu fui pregar em igrejas, irmãos, que uma pessoa me fez uma pergunta, e quando eu abri a Bíblia, eu falei, irmãos, eu não tenho nada para falar sobre esse assunto, mas eu vou te dizer o que a Escritura fala, e li a palavra para ele. Sabe o que ele falou comigo quando eu terminei de ler? Ele falou assim: eu entrei aqui, e antes de entrar eu orei a Deus e falei assim: a pergunta que eu fizer para o pastor Valcimar, o jeito que ele responder é o que eu vou fazer. Ainda bem que eu li a palavra. Não encobrir o conselho. Quando eu encubro a palavra de Deus, e quando eu tento manipular a palavra de Deus ao meu favor, ou a favor daquele irmão que eu gosto muito, eu estou encobrindo a mente daquele irmão para que ele enxergue a verdade de Deus. Aleluia. Às vezes a gente encobre a própria mente, porque a gente tem um desejo que a gente não quer admitir, um desejo oculto, entre aspas. Você começa a procurar na palavra aquilo que vai te responder no caminho que você já quer seguir. Então você está lendo um texto usando pretexto. Exatamente. Ou seja, eu tento enganar o irmão para massagear o ego dele, e às vezes tento me enganar, massageando o meu ego. E aí Paulo nos adverte várias vezes, e Tiago também: não vos enganeis. Fala, Fabiano. Isso aí é o próprio Satanás, quando Jesus no deserto, usando a própria palavra de Deus, usando a seu benefício próprio, para encobrir um plano maligno. Exatamente. Ou seja, eu posso pegar a palavra de Deus e usar do jeito que eu quiser, não é? Agora, isso vai ter consequência. Poder fazer, podemos. Só que não podemos deixar de dizer que para cada responsabilidade assumida há uma consequência. Pastor, você está pegando aqui, é o verso 6. Onde estão fundados os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental? A pedra fundamental é Cristo. Cristo. Acabou. Você então entende que o nosso conselho não pode ser nosso, mas que o nosso conselho precisa ser o conselho de Deus. E o conselho de Deus está distribuído ao longo da sua palavra, e às vezes alguns conselhos são repetidos na palavra, e ao longo dela o grande conselho do Senhor é Cristo. Aleluia. E é isso que às vezes não entendemos, e precisamos buscar no Evangelho, precisamos buscar na palavra a solução genuína para cada situação da nossa vida. O nosso problema não é dinheiro, o nosso problema não é saúde, o nosso problema não é o casamento, o nosso problema não é o trabalho, o nosso problema não é a nossa escola, o nosso problema não são as nossas dores, o nosso problema é o pecado. O pecado que encobre os nossos entendimentos, que venda os nossos olhos, que retira de nós o conselho verdadeiro e genuíno da palavra. E você pode dizer: pastor, mas eu não estou em pecado. Visível não. E lá dentro, como estamos? Aquele que diz que não tem pecado torna-se mentiroso. E é interessante que nós ficamos lutando aqui fora com os nossos membros, diz Paulo que é assim que funciona. Lutando com os nossos membros, lutando com os nossos desejos diariamente. Diariamente. Ele diz esmurrando, né? Esmurrando a carne. E ele usa, não é, até alguma forma de comparação como atleta, como agricultor, para dizer desse esforço que nós temos que ter em relação à palavra de Deus. E Deus então faz uma coisa tremenda no verso 2. Cinge, pois, os lombos como o homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Irmãos, eu me lembro de Pedro na prisão, quando o anjo chega para abrir a porta da prisão, quando Pedro foi preso por Herodes,
E o anjo fala com ele assim: ó Pedro, cinge o teu lombo como homem e me segue. Sabe o que é isso, irmãos? Você tem ideia do que é cingir o lombo? Não? Falando da guerra, né, pessoal? Sim, da guerra, porque cingir o lombo é preparar para a caminhada. Também. E qual é a principal característica da armadura de Deus que fica aqui na cintura? Cinturão do quê? Deus estava falando para Jó: agora você vai ouvir a verdade. Quando eu falar, Jó, você vai ouvir a verdade. E é isso que às vezes nós não queremos ouvir, porque vai nos confrontar. Eu quero isso para esse ano. Eu já ouvi pessoas dizerem: pastor, eu estou orando e eu falei para Deus, se Ele não me responder até dia 31 de dezembro desse ano, eu vou parar de ler a Bíblia. E eu disse para ela: pode parar agora, não espera 31 não, para de uma vez, porque você está querendo obrigar o Senhor a fazer uma coisa que você quer. Eu só quero dizer uma coisa: ela não teve resposta, e não foi só naquele ano não. Os 4 anos depois ainda ela não tinha sido respondida. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus vai precisar trabalhar em nós primeiro, como Ele fez com Jó. Deus, pedagogicamente, a primeira coisa que Ele faz é dizer assim: Jó, eu vou falar com você, se coloque em posição. Agora, o mais interessante é que Deus fala assim: eu vou te perguntar, e você, por favor, me conceda sabedoria. Eu fico imaginando se Deus aparecesse nas nossas horas de rebelião, quando a gente fala assim: Senhor, você não está vendo a minha causa? E Deus ia perguntar assim: você sabe onde é que o vento começa? E aí o Senhor começa a dizer a Jó assim: onde você estava, Jó, quando eu criava a terra? Pastor, aí pode perguntar também. Eu só vou te responder depois que você tiver sentado me dar frente. Não é por aí? E eu te pergunto então: onde você estava antes de eu te criar? Deus estava demonstrando 2 coisas para Jó. A primeira delas, Ele demonstrou a sua soberania. E Deus demonstrou a segunda coisa, que se chama onisciência. É. Fim antes do isso. Depois que eu aprendi isso, nunca mais me incomodei com nada. Bom demais, irmãos. Deus conhece o fim antes do início. Por que eu vou preocupar com o meio? Está tudo definido. O que importa é o fim. E isso nós vamos falar no último domingo desse mês. Cenas do próximo capítulo, já preparando a audiência. É isso aí. É isso aí. É aí que nós vamos caminhar. Então o Senhor fala para ele: me responda, Jó, se você tem um entendimento de onde você estava quando eu fundei a terra. Sem resposta, Deus continua: quem pôs as medidas, se você sabe? Você tem, Jó, por acaso uma fita métrica suficiente para você medir a terra? A palavra de Deus diz que Deus mede os céus a palmos. Toda a terra e toda a plenitude. Ele fala: minha é a terra. E a gente fala assim: pastor, Deus me deu uma casa, tem aqui, ó, registro e escritura, é meu. Engano. Temporário. Só mordomia.
Só mordomia. Pastor, explica aí, ó. Ser e o ter, né? No hebraico. Ser e o ter. Não existe o verbo ter, só o ser. Só o ser. Então quer dizer, isso aí explica isso pra Eu preciso ser. Agora, ser em quem? Em Cristo. Esse é o grande detalhe. Nada. Nada. E o Senhor continua então sobre que estão fundadas as bases da terra. E como o Nelson mesmo disse agora mesmo, ou quem lhe assentou a pedra angular? Ô João, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está vendo esse pedacinho de terra que você tem aqui? Você não fez nada para que ele existisse. Você não tem capacidade de entender como a terra em que ela está fundada. Sabe qual era uma das ideias, por exemplo, hindus sobre o sustento da terra? Havia uma grande tartaruga com casco, uma cobra em cima dessa tartaruga e a terra apoiada em cima da tartaruga. Aí sabe o que aconteceu? Por causa da falta de entendimento dos homens na palavra, Deus falou um negócio muito interessante. Eu, o Senhor, me assento sobre a redondeza da terra. E o povo estava tentando falar que a terra era quadrada ou plana. E mais, eu faço a terra pairar sobre o nada. Isso é teoria da gravidade. O povo lutou tanto para poder descobrir teoria da gravidade, descobrir que a terra é redonda. E Deus já tinha falado isso através de Moisés por volta do ano 1400 antes de Cristo. Deixa eu só a Gabi falar primeiro. Fala aí, Gabi. Muito bem. Podem ser várias. Você conhece pessoas que às vezes surtam e começa a dar um show pirotécnico? Você vai chamar a atenção. Sabe quando a pessoa começa a gritar? Chamar a atenção. Só para isso, para nada. Então nós precisamos entender que o chamar a atenção de Deus também não é através do meu choro. Sabe quando as pessoas começam a chorar insistentemente diante de Deus e falar: Deus, olha a minha situação, ô irmão, olha a minha situação como está, e começa a atrair a atenção para a sua situação de dor? Minha esposa foi cirúrgica. Percebe quando queremos atrair a atenção para nós por causa do nosso problema e achamos que o nosso problema é o maior da terra? Será que o nosso problema é o maior da terra mesmo? Será que estamos sem alimento dentro de casa? Será que não temos casa para morar? Será que os nossos sofrimentos são grandes mesmo? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, tudo se alegrou pela criação de Deus. As aves se alegraram, os anjos se alegraram e viram a boa obra da mão do Senhor. E nós às vezes ficamos entristecidos porque não temos algo que o homem criou nas nossas mãos. E agora uma outra grande pergunta. Quem foi, João, que fechou o mar com portas? Quando ele rompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas? E disse: até aqui, mar, você vai vir, e não mais adiante, e aqui se quebrará
o orgulho das tuas ondas. Irmãos, quando eu paro para pensar visualmente nessa situação, é como se estivesse vindo um tsunami, ondas de 200 metros de altura, caminhando para a beira da praia, o que o mar havia acabado de ser criado, com toda a sua força, com todo aquele aguaceiro vindo, com toda a intrepidez e fúria de uma onda gigantesca. E Deus diz assim para o mar: até aqui. E aí sabe o que aconteceu? As ondas pararam. Sabe quando as nações estão espumando? Sabe quando as situações estão espumando diante dos seus olhos? Sabe quando você se encontra numa situação tal que você só vê uma onda gigante vindo em sua direção? Eu quero te dizer que Deus continua sendo o mesmo Deus e Ele continua ordenando até aqui. Até aqui, aleluia. É até onde Deus permite. Satanás tem que obedecer a Deus. Os demônios precisam se curvar diante do Senhor. O Rei é Deus, o Rei é Jesus. Ele é o Senhor de toda a glória, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Ele é o Deus de toda a glória. Aleluia. Tristeza até aqui. Dor até aqui. É até onde Deus permite e ordena. Eu me lembro então agora de Jeremias 29, quando Deus diz à nação de Israel exilada no cativeiro, Ele diz assim: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, e são pensamentos de paz e não de mal, diz o Senhor dos Exércitos. Você imagina que o povo estava cativo da nação babilônica, uma nação muito mais ímpia que a nação de Israel e de Judá? E Deus fala para eles: eu sei quais são os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. Porque Deus não olha o meio da caminhada. Deus, Ele não está olhando para esse momento que às vezes ainda temos dúvidas, que às vezes ainda temos tribulações em nossa alma, que não se aguenta mais de dor por causa de uma situação ainda não resolvida. Mas nós temos que entender que Deus já deu ordem. É até aqui. Nunca mais se esqueça disso. Até aqui. E eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 5. Jeremias 5, 22. Qualquer semelhança é mera coincidência. Não temereis a mim, diz o Senhor. Não tremereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará, ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, e ainda que bramem, não o traspassarão. É bem igual, né? A Escritura, ela é um todo. Mas nós não podemos nos esquecer que havia uma rebelião por parte de Jó, uma falta de entendimento e de conhecimento. E aqui novamente em Jeremias, no verso 23, Deus fala assim: mas este povo é de coração rebelde e contumaz, rebelaram-se e foram-se. Esse é o nosso grande problema. É não ouvirmos a voz de Deus quando Ele fala conosco. É não ouvirmos a voz do Senhor quando Ele está nos instruindo. É não ouvirmos a voz de Deus no meio da tormenta. Só enxergamos as ondas, só enxergamos os problemas, mas não ouvimos a voz de Deus.
No verso 11, ele diz: vou quebrar o orgulho das ondas. Irmãos, os mares na Bíblia, ele tem uma representação das nações. Inclusive uma das bestas vem do mar. Ela vai surgir do meio das nações. Então, quando nós entendemos que as nações, elas são ruidosas diante de Deus, porque uma coisa é louvor. Deus, ele se agrada e habita no meio dos louvores, mas quando as nações pecam, elas são ruidosas diante de Deus, elas estão fazendo barulho diante de Deus. Quem é músico entende bem disso, né? Uma coisa é você ouvir um som, agora joga um chiado nessa caixa para você ver aqui. O ouvido do músico fala assim: para tudo, por favor. Para tudo. E é assim que funciona. Deus, ele ouve o ruído do pecado. Pecado não louva o Senhor, rebelião não louva o Senhor. E rebelião, irmãos, não é aquele pecado que é visível, mas muitas vezes estamos nos rebelando dentro do nosso coração, não aceitando a convocação do Senhor para que façamos a vontade dele. A terra se modela como barro, e tudo se apresenta como uma grande veste. Dos perversos se desvia a sua luz, e o braço levantado para ferir se quebranta. Acaso, Jó, você entrou nos mananciais do mar, ou percorreu o mais profundo abismo? Você sabe quem é que conhece bem o nosso coração? É o Senhor. Nós não merecemos nada. E é interessante que nós estudamos o ser humano. Eu agora estou lendo um livro de antropologia bíblica, claro. Mas é interessante que nós estudamos os seres humanos, estudamos as formas do ser humano se manifestar através dos seus costumes e hábitos. Mas o mais impressionante é que nós só vamos conseguir transformar esses hábitos e costumes quando nós formos transformados na nossa mente. E era exatamente isso o que Deus queria mostrar para Jó. Quis mostrar a Jó a pequenez dos seus pensamentos. Jó, ele olhou uma circunstância momentânea e humana, e Deus estava ensinando para Jó a olhar para a eternidade. Aí você pode me perguntar: então, pastor, o senhor está me dizendo que Deus não vai me ajudar no meu sofrimento? A resposta é não. Ele vai te ajudar, mas ele vai te ajudar do jeito dele e não do seu. Foi o que ele fez com Jó. Ele deixou Jó falar tudo o que ele queria falar, e depois ele arguiu a Jó. Até para que a gente reconheça que homem nenhum vai te consolar na transformação dele. Homem nenhum vai poder nos consolar. Há consolo que humanos ainda conseguem pelo menos entrar um pouquinho, mas não é poderoso para conhecer os abismos do coração. Quem conhece o coração? Isso é interessante que quanto menos nós conhecemos a verdade, mais escravos nós nos tornamos. Aquele versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Quanto menos se conhece a verdade, mais escravo nos tornamos. Quanto mais conhecemos a verdade, mais livres nos tornamos.
Percebe quando você começa a entender e a conhecer isso, você passa a não depender mais de pessoas para te fazerem feliz. Você não depende mais de bens materiais para te fazer feliz. Você não depende mais de circunstâncias para ser feliz. Nenhum outro para se sentir A verdadeira solidão não está na ausência de pessoas, está na ausência de Deus. Pastor, isso é interessante, por exemplo, eu gosto de falar, por exemplo, da Betinha, né? Betinha, a gente era muito unida, e eu fico pensando, já fez 1 ano e meio que ela morreu. E eu fico, assim, agora eu fico pasmo com que Deus tem esse consolo, né? Porque eu lembro dela, eu lembro com alegria. Sim. Lógico que eu tenho saudade, mas é algo tão diferente. É. E se fosse assim, se eu fosse deixar a parte humana Sim, também fluir, eu sofreria muito. com certeza. Né? Então, Sofrer. é a questão da presença do Senhor maior que a falta dela. É. É o consolo maior que a dor. Muito maior. E Muito a gente maior. pode experimentar isso, é uma coisa assim, muito louca. É. Foge de entendimento. Sim, é fora do Essa é uma entendimento realidade. humano. Não E a é? gente também tem a parte da gente qual é? A gente canalizar na palavra. É verdade. Canalizar isso. Descansar no Senhor, É isso aí. repousar nele, confiar nele. E confiança, repouso e descanso é algo que a alma humana não nos fornece. Ela sempre vai estar gritando. Aí já dá ordem pra ela, fica quieto. É isso aí. E ordena bem ordenado. Faça a sua alma, treine a sua alma para ser obediente. É um treinamento. É um treinamento. Ensinamento é o quê? Treinamento. Nós temos muito problema com essa palavra treinamento, porque treinamento nos lembra disciplina, não é? Mas treinamento é a melhor coisa que existe. Disciplina é muito bom. Deus, ele não inverteu a ordem, não. Ele criou o homem primeiro ou criou a terra primeiro? Porque se ele não criasse os frutos primeiro, como é que ele criou o homem? O homem é alimentar de quê? Deus é organizado, irmãos. E aí o Senhor fala assim: porventura, Jó, te foram reveladas as portas da morte? Ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Me responda, Jó, se você o sabe. E aqui eu quero encerrar a pregação, pontuando com os irmãos 3 coisas. Como tem sido hoje as suas palavras diante de Deus? Pastor, uma coisa eu sei. Calado, eu estou errado. Imagina abrindo a boca. Boa, Cláudia, gostei. Vocês ouviram a Cláudia? Calado, eu estou errado. Imagina abrindo a boca. Gostei. Essa aí você pode guardar no seu coração. É uma oração mais completa em 3 palavras. O Senhor, tu sabes, ele sabe mesmo. Então, essa é a primeira coisa. Como estão? Quais têm sido as suas palavras diante de Deus e diante dos homens? Segundo ponto que nós queremos tratar para aplicarmos na nossa vida. Segundo ponto que nós vamos tratar agora para aplicação na nossa vida. De quem nós estamos dependendo? Do nosso entendimento ou do entendimento da palavra de Deus para tratarmos com cada área da nossa vida? E a terceira aplicação que fazemos em perguntas, porque é muito fácil dizer para você: faça isso, mas o mais importante é que você aprenda a fazer. Mas aprenda a fazer com a sua própria vida. E aí você vai viver o que você fala, mas vai pregar o que você fala. Verdade? E a terceira pergunta é: quando você olha para situações da sua vida, o que? E agora, para encerrarmos,
quem e o que você enxerga. E para encerrar, eu quero deixar essa última pergunta de Deus para Jó. Você tem ideia nítida? Você tem visão clara do que está acontecendo com você hoje? Se você não tem, busque a sabedoria de Deus através de Cristo. Hoje eu conversava com um irmão um pouco mais cedo e ele falou comigo assim: pastor, eu já fui provado. Eu falei, Pereira, você foi provado, só que essa aprovação atual você buscou nas suas mãos. Então busque a Cristo, porque Cristo vai nos esclarecer exatamente tudo o que nós precisamos. E é interessante que Jó, lá no capítulo 42, Jó faz a pergunta que o Senhor fez para ele: quem é esse que sem entendimento obscurece o conselho? Aí Jó vem e diz assim: falei de coisas que eu não entendia, né? Por isso me abomino no pó e nas cinzas. O em arrependimento de você ter contendido com o seu Criador tantas vezes. Eu contei esse caso aqui ontem. Eu me lembro que na minha imaturidade inicial cristã, eu disse ao Senhor assim: eu preciso de uma resposta. Saí da igreja e fui para o monte orar. Quando eu cheguei no monte, irmão, estava caindo uma tempestade daquelas. Eu não pude descer do carro. Eu falei: Deus, não tem problema não, só pode mandar chuva, eu vou continuar aqui nesse monte até o Senhor me responder. É hoje que eu saio daqui com a minha resposta. E aí aquele temporal, irmão, temporal. E eu orando, e nada de escutar a voz de Deus. Eu ainda não tinha entendido o temporal, irmãos. Aí eu falei: então agora vamos partir para a segunda parte da imaturidade, bibliomancia. Vamos abrir a Bíblia para ver que Deus vai falar comigo. E pela sua imensa misericórdia ele falou. Aí eu abri Isaías. E sabe qual o versículo que estava lá e falou comigo? Ó caco do barro, por que contendes com o teu Criador? Aí eu fechei a Bíblia rapidamente, porque eu não queria ler o resto. E falei: Senhor, só me perdoa pela vergonha que eu passei e estou indo embora para casa. Fritou geral. Quando você se colocar diante do Senhor, diz Eclesiastes, sejam poucas as suas palavras, porque você está diante do Senhor de toda a terra. Você sabe onde estava você, quando Deus colocou a pedra angular na terra? Você tem visão nítida das coisas da sua vida? Você sabe como foi que Deus ordenou até onde o mar viesse? Se você não sabe essas coisas, nunca mais obscureça o conselho de Deus com palavras sem entendimento. A palavra verdadeira está no Evangelho de Cristo, quando ele nos diz, através do apóstolo Paulo: a minha graça, essa te basta. Que possamos estar alegres com a graça de Deus revelada no Filho dele, que nos capacita a enfrentar toda e qualquer situação, porque Paulo declara: tenho poder naquele que me fortalece. Apenas em Cristo somos capacitados a viver uma vida cristã genuína, digna, e passarmos pelas situações de cabeça erguida, sabendo que o propósito de Deus continua a se cumprir em nós. Amém? Que o Senhor possa continuar nos abençoando
nos fortalecendo, nos renovando. E que essa palavra possa continuar gerando vida nos nossos corações. E que essa vida salte para a eternidade e para a glória do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Hoje nós vamos apresentar